oficializando o início da aula, estamos gravando, né, informando, seguindo as boas práticas digitais. E conforme a gente costuma toda semana, né, mais uma quarta hardware. Para quem leu aí a chamada no canal, né, hoje a gente segue, né, dá continuidade na nossa rota tecnológica, conforme colocamos uma narrativa aí para a chamada para a aula, né? Partimos da placa-mãe, sem perder de vista a placa-mãe, continuamos olhando a placa-mãe que ficou para trás no retrovisor, mas continua fazendo parte do nosso contexto, né? E nós estamos, componente a componente, montando aos poucos uma configuração. Então, nós seguimos adiante, placa-mãe foi o assunto da aula passada, então estamos apenas dando uma relembrada, e hoje vamos abordar aqui, ó, o segmento dos processadores, né? A gente vai falar aqui sobre algumas características internas dos processadores, algumas questões que são básicas, algumas questões mais atuais, né, voltadas aí para as tecnologias do momento, que está pegando aí nesse segmento tecnológico que, digamos assim, mobiliza muita atenção de todos, e hoje o nosso roteiro parte por aí. E no segundo bloco, né, nós já estávamos conversando sobre isso aqui hoje, durante o dia, eu e o professor Marcelo, nós temos, na sequência, nas primeiras semanas de outubro, o nosso conselho intermediário, e nós precisamos também já começar a gerar menções, né, pessoal? Porque o conselho faz parte do cronograma aqui da escola e nós temos que ter pelo menos 2 atividades avaliativas com vocês. E aí, no segundo bloco, nós também pretendemos direcionar alguma atividade para vocês e vamos acompanhá-los por aqui, juntamente, para procurar orientar vocês. Professor Marcelo, muito boa noite, oficialmente agora, né, que estamos gravando, suas considerações iniciais para mais essa quarta hardware. Olá, gente, boa noite a todos. Espero que todos estejam rogando de plena saúde, assim como vocês e seus familiares. Como o professor Wagner já mencionou com vocês, né, vamos entrar num tópico novo, mas esse tópico novo acaba se interligando. É engraçado quando a gente fala tecnologia de tópicos, né? Porque eu acho que a todo momento os tópicos estão se interligando, né? Tecnologia, tudo se interliga, né? O mundo é altamente conectado e assim as componentes, as disciplinas, as tecnologias apresentadas para vocês. Pessoal, eu estou gostando muito da forma que está sendo conduzida as aulas. Eu acredito que vocês também. É bem interessante. Vocês estão muito participativos, questionando, perguntando. Isso é muito legal. Traz uma satisfação e motiva os professores que aqui estão. Porém, tem toda uma parte burocrática. Isso é normal. A gente precisa medir vocês, o conhecimento de vocês. Então, é necessário fazer umas atividades para a gente poder saber de que forma vocês estão assimilando o assunto e também para poder, amanhã, depois, daqui a 1 ano e meio, certificar, né, o curso de vocês, tá bom? Então, eu sei que alguns têm aversão a teste, fazer esse tipo de coisa, não. Mas é interessante. Não pense como o professor tá me avaliando, não. Pense no modo como a gente está dialogando, como a gente está conversando sobre essa disciplina. Numa avaliação, tente explorar. De repente, numa avaliação, você vê por outro ponto de vista, você traz um assunto para a sala de aula para a gente poder discutir também. Não levem só pelo caráter, não. Estou avaliando com aquela coisa maçante, né? Então, vamos fazer disso aqui ser bem prazeroso. Então, eu tenho que fazer uma avaliação. Vamos fazer, vamos tentar explorar, ver por outros aspectos, tá bom? Aí eu acho que assim a gente consegue, entre aspas, sofrer menos, tá bom? Perfeito, Marcelo, tá ótimo. Estou dando uma olhada aqui nos aplicativos que eu baixei para a aula, só para ver se está salvo aqui direitinho, para que caso a hora que eu for abrir esteja tudo correto aqui, nós não tenhamos nenhuma surpresa aqui. Perfeito. Beleza. Tranquilo. Bom, voltando aí para vocês. Bom, pessoal, vou compartilhar minha tela aqui. Já apresentamos a nossa rota aqui, né, mais ou menos por onde a gente pretende caminhar hoje. Vamos falar de processador, como já havia previamente informado. Tem uma apresentação aqui apenas para servir como referência, é apenas um norte, mas eu costumo dar uma alternada, entro na internet, pego alguma imagem, volto. Eu não costumo ficar muito preso a um slide, eu costumo dar uma navegada, né? E sempre contando com a interação de vocês, como o professor Marcelo já salientou,
torna tudo isso aqui mais dinâmico e mais funcional, né? E no que se refere à avaliação, a avaliação é para todos nós, né? Nós avaliamos vocês e, ao mesmo tempo, tudo aquilo que nós somos capazes de transmitir. Então, a maneira que nós temos de mensurar é o nosso analytics aqui, né? É o nosso insights interno. Mas fiquem tranquilos, faz parte do processo. Vamos lá. Vou compartilhar minha tela aqui. Da mesma forma que na semana passada, pessoal, eu me comprometo no final da aula estar disponibilizando aqui o material. Caso eu esqueça, né, mandem a mensagem como mandarem durante a semana que eu acabo postando depois para vocês. Não tem problema não, tá ok? Vamos lá. Ok. A pergunta mais repetida de todas as aulas online, né? Estão vendo minha tela aí, cavalheiros e senhoras? Sim. Ok, perfeito. Então, vamos lá. Bom, como nós comentamos aqui, né? Vamos de processador. No início, né, das nossas abordagens aqui, desde o começo, e a gente repete isso como um mantra, né? Como algo para não esquecer, não temos o hábito de hierarquizar componentes de uma configuração. Então, já falamos isso aqui e estamos repetindo. Esse personagem de hoje, protagonista, claro, ele é importante como todos os outros, mas não costumo dizer que é o mais importante, eu repito isso toda semana. Então, vamos ao processador, né? Quem é o processador? Todo mundo aqui tem uma ideia do que se trata e o que ele faz, né? E antes de falar o que é, e como eu sempre digo, a pergunta que move o conhecimento não é o porquê, é o para quê. Porque quando você entende para que serve, qual é a finalidade de uso, automaticamente qualquer porquê já ficou para trás. Então, eu sempre me baseio primeiramente aonde funciona isso? Qual a finalidade de uso? Como o processador atua? Em que momento ele é determinante para o computador? Então, vamos lá. Como o nome deixa muito claro, né? Processar, né? E aí a gente tem também aquela questão da terminologia, né? Da sigla CPU, Unidade Central de Processamento, né? Ou Central Processing Unit. É o nosso bom e velho processador, responsável pela execução de todos os processos. E aí, na teoria geral, né, da teoria clássica da computação, de sistemas operacionais, de engenharia de software e de hardware, o que é um processo? Vamos primeiramente definir o que é um processo. Tudo que nós executamos no computador gera um processo. Nesse momento aqui, eu talvez não tenha dedos nas mãos aqui para contabilizar todos os processos que estejam funcionando em paralelo, para que esse momento aqui se configure possível. Eu estou, vamos lá, vamos pensando juntamente comigo aqui e vamos contabilizando, tá? Estamos com um sistema operacional ativo na memória e sendo executado, no meu caso aqui, o Windows 10, um processo. Vocês aí em casa, quem estiver com computador ou aqueles que estão no laboratório estão usando o computador, alguns talvez um smartphone, mas a linha de raciocínio basicamente é a mesma. Pode diferenciar em alguns itens, né, quem estiver com dispositivo móvel, mas no conceito geral basta, né? Porque o processador que está aqui não é o mesmo que está no celular de vocês, mas o celular de vocês também tem uma unidade de processamento. Senão, vocês não estariam, quem está acessando pelo celular, acompanhando esse momento. Então, eu tenho, primeiramente, aqui um processo onde está executando o sistema operacional, que sem ele também nós não conseguiríamos fazer nada aqui, né? Através do sistema operacional, eu estou localizando e ativando aqui também o Google Chrome, que é o meu programa para navegar na internet, para acessar a internet. Então, eu tenho um segundo processo aqui. E vale lembrar que todo processo, ele gera, né? É um processo para o processador, mas que não funciona sozinho. Para que eu possa utilizar o sistema operacional Windows, ele teve que localizar o sistema operacional Windows no meu
dispositivo de armazenamento, seja ele mecânico ou eletrônico, alocar na memória RAM, caso haja memória RAM disponível. Então, percebam e confirmem aquilo que eu venho dizendo todas as semanas. Nenhum componente é tão importante que vá funcionar isolado. Ele precisa do auxílio. Então, aqui, sistema operacional, no caso Windows, um processo. O Google Chrome, o meu navegador, vocês aí, porventura, que estiverem usando outro, não importa, estão usando um navegador para poder acessar essa aula remota. Segundo processo. Terceiro processo, o bom e velho Microsoft Teams. E seguindo na mesma linha, cada processo que eu estou executando aqui está ocupando, né, recrutando, compartilhando uma parte da minha memória RAM. Tudo isso e o processador aqui, ó, a todo vapor. Tudo bem? E aí, paralelo também, tudo isso acontecendo de forma simultânea. Paralelo, estamos compartilhando sinal de áudio e vídeo. Opa! Aí eu tenho mais 2 ou mais um processo? Porque eu falei compartilhando sinal de áudio e vídeo. Então eu tenho uma imagem. Oi, pois não? Eu falei, acredito que 2. Exatamente. Então Ainda nós mais que. E ainda mais professor, que a gente sabe que, por exemplo, se o professor normalmente está compartilhando algo e deixa a sua câmera ligada, às vezes a chamada até cai por causa disso. Exatamente, porque você passa a ter uma conexão que está enviando um pacote de dados mais pesado, maior, porque o pacote com sinal de áudio ocupa um tamanho e o áudio mais o vídeo ocupa mais, correto? Por isso que muitas vezes é prudente, quando possível, né? A gente às vezes precisa também de um contato visual para, enfim, né? A comunicação ficar com cara de aula, mas o que você está falando procede, né? Uma transmissão sem imagem, ela fica melhor, e principalmente para aqueles que estão fazendo acesso via celular, né? E está consumindo dados. Então, é uma questão que aí, opa, é até uma questão de preocupação coletiva, né? Que a gente realmente lembre disso muitas vezes e diminua o compartilhamento de imagem. Nesse caso aqui, para que eu possa explanar o assunto, eu estou duplicando minha tela e compartilhando com vocês. Então, inevitavelmente, a imagem está indo, porém não é um vídeo, né? É um sinal de imagem estático. E aí, envio isso pela internet. Outro processo. Além do sistema operacional, do Microsoft Teams, do Google Chrome, eu estou usando aqui um driver de áudio, um driver de vídeo. O que é o driver? É aquele arquivinho fornecido pelo fabricante de um dispositivo que vai permitir que o sistema operacional o identifique e o faça funcionar para aquilo que eu preciso. Tudo que você tem instalado no computador tem um driver. O mouse tem um driver, o teclado tem um driver. A sua placa de rede ou o seu controlador de rede que permite que você acesse a internet tem um driver. Driver, arquivo, fornecido pelo fabricante desse dispositivo, que vai permitir que o sistema operacional o identifique e consiga se comunicar com ele e fazê-lo funcionar. Geralmente, né, existe um acordo de cavalheiros comercialmente interessante para todas as partes, que hoje os fabricantes mais populares, né, mais tradicionais, fornecem para a própria Microsoft e para outros desenvolvedores de sistemas operacionais os seus drivers para que ela possa introduzir na própria instalação do seu sistema operacional. E isso torna o nosso trabalho muito mais fácil. Nós não precisamos estar instalando drivers o tempo todo. Automaticamente, na parte básica, ao instalar um sistema operacional, ou quando você instala um dispositivo, o sistema operacional já possui nos seus arquivos de drivers, drivers essenciais para o funcionamento básico. Qualquer dispositivo de alta performance que você queira algo mais específico, aí se faz necessário localizar o driver na íntegra, geralmente no site do fabricante, baixar isso e fazer uma atualização. Mas vamos lá.
voltando ao nosso Professor, objetivo. Pois não, diga. falando dessa questão de driver aí, pera aí, rapidinho, deixa eu mutar que tá passando um carro. Entendo, que daqui a pouco tem a minha vez aqui, né? Tem o pessoal da coleta, tem o carro do ovo, que às vezes passa a noite, faz parte. Isso já sabemos que está no plano de curso das aulas remotas. Aí, voltei. Sobre a Professor, questão dos drivers, né? Por exemplo, antes eu lembro que quando eu via o pessoal indo formatar, ou o pessoal que formatava assim, tem que arrumar o driver, não sei o que lá, tem que instalar todos os drivers, e aí, formatar é difícil, não sei o que lá. Aí, né, eu comecei a mexer com esse negócio de formatar. Meu, é a coisa mais simples do mundo se você for mexer com o Windows original. Você entra no site, baixa o próprio montador de pendrive deles, né? Ele já vem com a ISO, com a ISO certinho, grava a ISO no pendrive. Você colocou no computador, formatou, baixa os drivers sozinho. Aí depois é questão da pessoa ter a chave, né, para ativar o original, que eu não vi muita diferença, eu estou usando já fazer uns meses já, um que não está com a chave ativa. E como eu baixei o Office que a ETEC deu, tipo, eu não tô vendo diferença nenhuma. Aí eu fui pegar um computador de uma mulher ali em cima, você vê que é driver que eu não sei a fonte que eles baixam, né? Mas vem com um tal de KMS Rank, aquilo lá diz que é porta para abrir Trojan. Aí eu fico, como é que os técnicos têm coragem de fazer isso, né? Falar que formatou o computador da pessoa, mas não formatou nada, só craqueou e deixou com vírus o negócio. Olha, é aquilo, né, Felipe? Eu não estou vendo aí vocês, né? Mas pelo tom de voz, acredito que seja você. Felipe, que está falando? Isso, era o que eu tava falando, que eu mutei e voltei. Perfeito, Felipe. Mas então, aí, Felipe, né, um assunto acaba levando ao outro, né, e a gente volta, né, faz um link com a nossa primeira aula aqui do início do semestre, né, aonde mesmo antes de falarmos sobre bases tecnológicas e competências e habilidades, tinha um item muito importante que tanto eu quanto o professor Marcelo, nós enaltecemos, né, que foi a parte de atitudes e valores, né, e atribuições e responsabilidades. E aí é aquela questão que ontem mesmo estava aqui nas aulas na ETEC de Praia Grande, nas aulas de atendimento e suporte, né, ao usuário, onde nós já temos alguns alunos que estão atuando na área e que, de vez em quando, tem algumas situações muito delicadas nessa questão do atendimento. Do cliente que não quer pagar pelo original e está geralmente insistindo para que você deixe uma cópia pirata para sair mais barato. E aí você fica numa situação muito complicada, porque a gente já falou sobre isso aqui, né? Quando a gente começa sob um ponto de vista que parte da informalidade, complica muito. Então, nesses casos, quando a gente entra nesse assunto em aula, a gente tem uma questão muito crítica aí, né? Primeiramente, qual é o teu público? Qual é o nicho de mercado que você atende? Qual é a tua necessidade desse atendimento? Se você tiver a possibilidade, de repente, de evitar clientes que peçam esse tipo de coisa, evita. Porque você fica numa situação muito difícil, né? Porque a gente tem que sempre, né? E eu já até vou linkar o Marcelo para também dar a opinião dele, que ele tem muita experiência nisso com atendimento e situações que envolvam ética, né? Porque vamos lá, estar em sala de aula sem estar conectado à realidade do mundo não ajuda ninguém. Então é muito fácil eu chegar para vocês aqui e falar, ó, isso está completamente errado, não se faz. Claro, jamais a gente recomenda isso, isso é antiético, isso é lesivo, isso é má fé. Você instala um arquivo craqueado que já deixa o programa. Tudo bem, pode ser má fé, como pode ser também falta de conhecimento, mas não se faz, né? Você está cobrando por um serviço. Mas, por outro lado, você tem também como ouvi isso ontem de um aluno, e tem que tomar muito cuidado nessa abordagem aqui, para que você não seja, digamos assim, não se coloque fora da realidade. O contexto onde ele atua, né, o mercado que ele tem, o público desse mercado, é um público que não é que exige, mas respira a informalidade, não quer pagar pelo software original. E aí é que ele fala, olha, ou eu faço isso, ou eu fico sem cliente. A resposta que eu dei para ele foi o seguinte: analisa bem, se é este o nicho de mercado que você tem, o perfil de público, faça uma avaliação de custo e benefício, porque, como ele mesmo falou, muitas vezes você termina de fazer um trabalho, na outra semana vem tela azul ou vem a mensagenzinha de que o site não é, de que o software não é original, o cara te liga te chamando de, enfim, homenageando você de vários nomes, porque o perfil de público atua dessa maneira. E o que eu passei para ele refletir e compartilhei com a sala é o quanto
vale a pena você trabalhar com esse tipo de público, que faz questão da informalidade quando lhe convém, mas que quando sai no prejuízo, ele quer justiça e te chama de desonesto. Hoje, como professor e atuando aqui na esfera da orientação e na formação do conhecimento, esse é o tipo de trabalho que não recomendo fazer. Talvez você perca cliente, mas se você puder, a médio e longo prazo, não é selecionar, não sei se a palavra é essa, porque falar em selecionar cliente pode dar uma impressão de que você está segregando alguém, mas tecnicamente fica muito difícil você dar garantia, fica muito difícil você dar garantia do seu trabalho e manter, como nós sempre falamos aqui, a tua credibilidade. Que além de pairar pela informalidade, a pessoa ainda sai falando mal de você. Então, professor Marcelo, o que o senhor acha disso? Eu já digo de cara, evite trabalhar com clientes assim, fuja disso. Exatamente, Wagner. Não compensa. Se demora muitos anos para se construir uma reputação, uma base sólida no mercado. E você pode perder isso simplesmente por um fato como esse. Então, é o que o Wagner falou, você tem que fugir. Você tem sempre que prevalecer pela sua reputação. Tá? Então, que você seja apontado pela excelência, pelo caráter, pelo bom técnico que você é, pelo conhecimento. Então, gente, assim, não faça as coisas porque fulano e ciclano está olhando. Faça isso internamente mesmo. Caráter mesmo. Faça as coisas sempre da forma correta. Não haja isso assim. Porque vocês vão se estabelecer no mercado. Vocês são muito jovens, vocês têm uma carreira muito longa pela frente. E essa carreira, ela é construída ano a ano, se solidificando. Então, não queira estabelecer uma carreira nesse primeiro ano. Não, eu preciso, porque o jovem tem muito essa ansiedade. Não, eu preciso ganhar muito dinheiro. Não. Conhecimento. Eu foco muito. Caráter, honestidade. É isso. Vocês vão ver que lá no futuro, isso se chama... Esses clientes vocês vão fidelizar. Vocês vão ser apontados assim na rua. Ó, aquele ali é caro, mas é a pessoa mais correta, a pessoa que trabalha mais tecnicamente que eu já vi. É chato quando você... não leva naquele cara ali não, que aquele cara é picareta, aquele cara não trabalha legal. Gente, vocês observam. Quantas oficinas a gente vê tem de carro, lojas de assistência técnica de notebook e outros eletrônicos. Aí vocês verem. Por que tem uns que estão bem estabelecidos, outros não? Porque você vê aquele lá, mas aquele cara não faz propaganda. Aquele cara nem divulga, aquele cara não tem nem página no Facebook, no Instagram. Nossa, aí você olha assim, mas ele é bem estabelecido, ele tem carrão, ele tem uma... Mas por quê? Ele construiu, ele solidificou a carreira profissional dele em cima de bons costumes. Então, eu apelo para vocês, nunca caiam essas coisas da vida, assim, nos atalhos mais fáceis, gente. Pelo amor de Deus. Hajam sempre da forma mais correta possível. O profissional, eu já falo assim, pelo tempo que eu tenho de empresa, e passa muito rápido. Esses dias eu estava conversando com o pessoal lá na minha empresa, estou fazendo agora, dia 26, 25 anos, na mesma empresa, mais 3, 4 anos que eu tenho fora em outra empresa. Então já vai somar muito rápido. E hoje, quando eu olho, eu falo assim, caramba, que legal. Que legal de nunca ter feito nada de errado. Isso eu me orgulho muito. Tipo assim, de dar um diagnóstico errado com a pessoa. Falar assim, isso aqui vai durar 1 ano e, na verdade, eu sabia que aquilo ia durar 3 meses. Nunca fiz isso. Vocês já imaginaram? É assim, quando vocês estão se prestando manutenção, se coloque no lugar daquela pessoa. Eu acho que isso é um exercício muito legal. Se colocar no lugar da outra pessoa. Isso eu acho que é muito bom fazer esse tipo de exercício, que evita da gente cair nessas armadilhas da vida, assim, né? É isso, gente.
eu sei que muitas vezes a gente comenta sobre isso, parece, mas ninguém faz assim, se for assim eu não vou, eu sei que a tentação é grande, mas não vale a pena não. Eu acho que o Wagner também, da mesma época, compartilha a minha opinião, a nossa época, meu pai me ensinaram isso, a palavra ainda tem caráter, né, tem uma conotação muito forte. Correto, Marcelo. E assim, né, Marcelo, algo que a gente vem toda aula, independente de ser placa-mãe, processador, amanhã memória, mas percebam, né, independente do componente, quando nós estamos falando do atendimento, né, do suporte, da manutenção, inevitavelmente estamos colocando sempre a tecnologia a serviço das pessoas e o nosso conhecimento, quando a gente é solicitado para atender uma necessidade, nós estamos realmente precisando atender alguém que precisa, né? E eu sempre digo isso, transborde a tela, transborde o gabinete, saia da placa-mãe. É muitas vezes um computador que parou de funcionar e deixou de atender pessoas. Então, nós temos dois olhares aqui e que fique claro, né? Porque, repito, eu não tenho esse olhar lúdico sobre o mundo onde sala de aula não se conecta com a realidade. Nós sabemos o que é a realidade. E me assusta muito, Marcelo, e ontem eu me deparei com isso, quando você pega uma faixa etária, digamos assim, jovem, que já não acha tão incomum esse tipo de coisa, que já vê com normalidade as pessoas que agem de má fé. Não que aceitem, né? Mas, professor, a maioria é assim. Tudo bem, faça parte da minoria. Porque eu tenho uma certa dificuldade de entender isso quando nós estamos iniciando, porque ainda estamos no início, né? É um curso de aproximadamente 1.000 horas, e 1.000 horas dentro de 1.000 horas de estudos, né, numa área profissional, é relativamente pouco. Se você for parar para pensar na trajetória toda que você ainda tem pela vida, a maioria de vocês são muito jovens. Mas, por outro lado, quando você pega numa área específica, com 1.000 horas, um curso de piloto já o habilita para um voo panorâmico, não comercial. Você já consegue um brevet para realizar voos panorâmicos, não comerciais. Então, com 1.000 horas, repito, um piloto tira uma aeronave do chão. Então, ao longo de uma vida, 1.000 horas é relativamente pequeno, mas para uma atividade pode ser um tempo suficiente. Então, vamos lá, eu vou dedicar o meu tempo para me formar, para adquirir um conhecimento sob a ótica de que tanto faz. O importante é a resposta no imediatismo, eu vou atender aquele cliente ali que está me fazendo um chamado para restaurar uma IPTV. Vamos dar nomes aos bois aqui. O que é IPTV? Porque esta informalidade, isso cai em sala de aula. E se eu não tratar esse assunto, eu estou fechando digamos assim, eu estou fechando as fronteiras para algo que é real. Para quem conhece IPTV e tem em casa, tudo bem. Eu não vou aqui questionar nada. Mas você utilizar o que nós estamos trabalhando aqui como técnicas de atendimento e suporte, na hora de dar suporte para socorrer alguém a qual você está dando um suporte para IPTV, o que é IPTV, senhores? Isso configura crime. Isso é pirataria. Roubar energia elétrica, estamos aqui diante de um engenheiro da CPFL. Roubar energia elétrica e usurpar também de sinal de TV sem pagar é roubo. Isso é contravenção. Como é que eu posso trazer isso para a sala de aula e dizer que está normal? Que todo mundo faz? Peraí, então vai ter no plano de curso aqui habilitar IPTV? Vocês estão entendendo a gravidade do que eu estou falando? Então, você perde até o parâmetro para tratar. Estávamos ontem em uma aula da parte de suporte e atendimento ao usuário, que vocês têm aqui, o professor Alexandre, que nós conversamos muito, porque eu divido com ele manutenção aqui. E esta informalidade, aí eu paro, eu falo, peraí. Se nós estamos tratando de algo informal, a informalidade não está nas normas técnicas, não está em gestão de qualidade e nem está no Código Penal. Isso é crime. Não tem garantia para a prática criminosa, gente. Desculpem. Estou sendo muito verdadeiro. Estou falando alguma coisa de errado, Marcelo? Não, Wagner, é isso mesmo. É isso mesmo. Não tem cabimento nenhum.
Você está falando, é crime, é contravenção penal, é repugnante, não adianta a gente depois pousar moral e bons costumes e estar fazendo esse tipo de coisa. Isso também pode, vocês podem estar cancelando oportunidades para vocês. Hoje as empresas, elas vasculham tudo quanto é rede social. E às vezes eu vejo as pessoas compartilhando esse tipo de crime. É crime. As pessoas acham legal. Ah, eu tenho que levar vantagem. Gente, pense nisso, que tipo de levar vantagem. Não vale a pena. Tá? Então, tem condições? Sim, não tem. Não, eu já falei, não procure o que é mais fácil. E nem divulguem isso aí, né? Oferecendo isso para cliente. Nem tem cabimento. Nem você tem, nem divulgar isso aí. Pelo contrário, vocês têm conhecimento e vocês têm que se posicionar. Como o professor Wagner está se posicionando, eu estou me posicionando. Com certeza vocês conhecem pessoas que têm. E aí vocês têm que mostrar a sua indignação também. Não, isso está errado, isso é crime, isso pode dar cadeia. E vocês têm que posicionar, vocês têm que mostrar o seu ponto de vista. Isso é importante, isso aí não é entrevista. Nossa, não, eu não concordo com isso, isso aqui é errado. É assim. Temos que exercitar isso. Hoje, a ETEC, né, a gente tem que desenvolver as competências socioemocionais para vocês. Mas por que isso? Porque hoje, na verdade, emprego até tem. Tudo bem, estamos passando por um momento de recessão. Sim, estou passando por um momento de recessão. Mas a área tecnológica, ela tem uma demanda de emprego muito grande. E para os próximos anos, essa retomada de crescimento que vai ter o ano que vem, já está começando agora, vai ter muito emprego. Por que eu não consigo ocupar todas as vagas de emprego? Porque, geralmente, quando chega essas pessoas para a gente poder fazer um tipo de entrevista, essas pessoas, tem muitos desvios, gente. Tem muitos desvios de caráter. Né? Você entra nas redes sociais, os comentários das pessoas. As pessoas hoje, elas perderam o senso, para falar a verdade. Entendeu? Perderam totalmente o senso. Então, assim, nenhum empregador quer pegar uma pessoa, porque assim, como que eu vou contratar uma pessoa que tem um IPTV aí, se essa pessoa, ela faz isso em casa, ou vende, ou faz manutenção numa coisa desse tipo, o que ela vai fazer numa empresa, numa multinacional? Vocês já pensaram? Não tem jeito. Então, as empresas hoje, elas preferem assim, nem contrata, para não ter trabalho no futuro. Eu prefiro, hoje, gente, para vocês terem ideia, é mais fácil uma empresa contratar um jovem, um profissional. Eu falo jovem, mas tudo quanto é idade, na verdade. Hoje as empresas, a faixa etária é bem diversa. Sem conhecimento quase nenhum. Tá cru. Só fez o curso, prefiro pegar esse aqui que só fez o curso técnico, eu vou moldar. Porque eu consigo dar uma moldada nele. Entendeu? Sem experiência, desse tipo. Porque às vezes vem umas pessoas com os vícios e é muito difícil. Então vocês têm isso que o professor Wagner, conversando com vocês, preparando vocês para o mercado de trabalho, dentro de uma empresa, vocês empreendendo, e para a vida toda de vocês. Tá? Eu posso garantir para vocês, emprego tem, porém, hoje, o que está barrando essas oportunidades de empregos é a índole das pessoas. Está muito ruim, está muito difícil. Tá? Então, mas isso aí, você não tem que mudar por causa de um emprego. Eu acho que não. Eu não vou mudar a minha forma de pensar por causa de um emprego. Não, você tem que mudar porque é o certo, porque é o correto. Porque é o que você vai deixar de legado no futuro para seus filhos. Sem dúvida, Marcelo. Mas, assim, foi só... eu vou direcionar, vou retornar aqui para o processador. É que um assunto acabou ligando ao outro e a gente não perde a oportunidade de, como eu sempre digo, conectar sala de aula à vida. Para que a gente não pare pela hipocrisia ou pela demagogia. Entendi a colocação que eu recebi ontem em sala de aula, né, de um jovem que dá suporte e atendimento em IPTV. Mas expliquei para ele, falei, olha, presta bem atenção a longo prazo, né? Porque as pessoas, como ele disse, muitas vezes as pessoas ficam transtornadas por uma mão de obra que ele cobra, e ele fala que tem dificuldade de lidar com esse público. Eu falo, não tem nem como
te orientar nesse sentido, porque estamos falando de algo que não é um negócio formal, então fica muito difícil. Você vai oferecer uma garantia de 90 dias por um roubo de sinal de TV, sabe? Isso não cabe nem em sala de aula, e não estamos nos colocando aqui acima do bem e do mal, mas a gente tem que ter um ponto de partida, né? Ilegalidade não tem norma técnica, gente. Até mesmo porque, né? Me perdoem que o caminhão do lixo está passando aqui. Mentes brilhantes que não seguem regras não vão para universidades federais, vão para outros lugares federais, né? Desculpem, o presidente Bernardes está cheio de mentes brilhantes, literalmente brilhantes, subestimadas, quer dizer, subestimadas não, as pessoas sabem que algumas mentes que estão ali são brilhantes, mas não seguem regras, e aí não adianta, né? Me assustei um pouquinho, Marcelo, com esse assunto ontem em sala de aula aqui em Praia Grande, né, que na verdade não é aqui, né, um atendimento em São Vicente, na área continental, que é uma prática muito comum, segundo o aluno, mas me chamou a atenção a normalidade como todo mundo entendeu aquilo. E repito, não estou me colocando aqui como um paladino da lei e da ordem, mas entendendo que isso volta depois contra você, de alguma forma vai voltar. E numa dessa complica, né? Você atende um chamado para ir dar um suporte de PTV e quando você vai, é um investigador da Polícia Civil numa operação e te prende em flagrante. E aí? Aí você fala o quê? Que você aprendeu na ETEC a fazer isso? Pelo amor de Deus, né? A gente não trata esse tipo de assunto em sala de aula, não cabe. E para quem tem um conhecimento um pouquinho, está sempre acompanhando pela mídia, volta e meia nós temos operações da Polícia Civil, Federal, sobre roubo de sinal, esse tipo de coisa, e uma hora ou outra pode acontecer, infelizmente, né? Então tomem cuidado com isso, enfim. Já estou até apontando, porque em algum momento, quando vocês estiverem na aula de suporte, não tem como chegar, professor, como é que eu lido com esse tipo de público? Não lida. Não lida. Isso não é público, isso não é comércio, isso não é trabalho. Pelo amor de Deus. Não dá. E voltando aqui para o processador, estávamos aqui comentando sobre todos os processos executados simultaneamente num dispositivo computacional a qual o processador é requisitado. Então, eis aqui o personagem da noite, processador. Minha tela tinha travado aqui. Vamos lá, voltou. Bom, a terminologia, a sigla, enfim, unidade central de processamento, todo mundo aqui já conhece, tudo bem? Eu peguei esse material aqui, está na íntegra, né, na infoester.com e também no TecTudo, pela forma de abordagem, tá? Mas tem alguns materiais aqui que eu estou tirando de algumas universidades, alguns diagramas de funcionamento que eu vou tentar digerir para vocês para ficar um pouquinho mais fácil, porque não vou aqui parar passar 5 aulas para falar para vocês que processador apenas gerencia processo. Não basta, né? Como eu sempre digo, a gente gosta de despertar um pouquinho mais aqui, né? De imergir um pouquinho mais. Vamos dar uma olhada. Como é que funciona dentro desse cidadão aqui? Primeiramente, alguém sabe do que é feito processador aí? Alguém se aventura a dizer? Já falamos várias vezes sobre isso, né? Qual é a matéria-prima do processador, turma? Pessoal, eu, assim, não sei. Eu ouvi falar que seria ouro, né? Ouro? Isso. Não sei. Tá, ok, vamos lá. Bom, nós temos em algumas placas-mães alguns componentes que têm ali uma camadinha fina de ouro para condutividade, mas não é. Vamos lá, vocês sabem, porque vocês acompanham isso, né? Mas vamos lá. Vocês optaram por não assistir o Piratas do Vale do Silício. Mas nós ainda vamos assistir o filme Piratas do Vale do Silício. Então, acabei de dar uma deixa aqui. Então, é o silício, então, o famoso silício. Exatamente. Nós temos dentro, a matéria-prima aqui, a composição, né, de um microchip, é o silício, que é um semicondutor muito bom. E existem vários outros componentes hoje muito promissores para a fabricação de microchips. Porém, né, desde que eu adentrei no universo tecnológico, a todo momento surge um novo silício. Mas nunca em placa. Passa-se décadas e décadas, surgem vários termos. Olha, nós temos aí um dos mais aclamados nesses últimos 5, 6 anos é o grafeno, né? Que é um excelente semicondutor,
promete maravilhas, mas ainda não aconteceu. Tivemos também aqui, ó, o germânio, há mais de 20 anos atrás, todo mundo falando, inclusive, chegamos a ter processadores fabricados à base de germânio como teste, alcançando há 15 anos atrás, 20 não, há 15 anos atrás, por volta de 2006, 2005, naquela época já ultrapassando 5 GHz. E a pergunta que eu deixo aqui para vocês, como eu sempre faço, né? Eu acho legal deixar vocês curiosos, né? Mas por que será que com tanta inovação, e vivemos, né? Porque quem está na tecnologia respira inovação. Com tanta inovação, com tanta informação acontecendo e transformando o mundo o tempo todo, por que será que até hoje o silício continua sendo a base dos nossos conhecidos microchips? Alguém tem alguma ideia aí? Por que será que ninguém bate o silício? Professor, eu creio que seja porque é barato. E como a gente faz em produção, então acaba compensando mais. Perfeito. Eu creio que seja uma questão de produção também, Leandro. É isso aí, o custo de produção do grafeno e do outro que o professor mencionou, que eu já esqueci o nome. Germânio. Isso, germânio. Então, gente, olha, infelizmente, desculpa, eu não estou vendo vocês aqui, que eu estou com a tela compartilhada, mas eu estou apenas ouvindo a voz de vocês e agradecendo pela interação, e vou concordar com todos vocês. E aqui, vou dar um feedback que vai assustar vocês aqui. Vocês têm ideia de onde vem o silício, gente? Não posso ter ideia, professor. Para mim é do Canadá, cara. Eu acho que eu não me expressei direito. Desculpe, a minha pergunta não foi bem formulada. Vamos lá. O silício é um componente químico, ele está na tabela periódica, né? Ali próximo do boro, né? E é muito abundante na natureza. E aí torna, né, mais fácil e a utilização em mais barato em larga escala em produção. Isso vai em consonância, em concordância com o que vocês afirmaram. É uma dedução lógica. O silício continua sendo a matéria-prima mais utilizada na produção de chips, porque ele é muito abundante na natureza. E aí, né, a pergunta que eu fiz, em termos de vocês entenderam como localização, porque eu formulei mal a pergunta, mas a fonte de obtenção do silício, pessoal, acreditem, é areia. O silício é retirado da areia. Vocês sabiam disso? Isso aí foi uma bela informação, porque eu nunca ouvi falar disso aí, professor. Podem pesquisar a respeito. Tudo bem, mas vamos lá, peraí, vamos com calma. Por favor, né? Abram aspas, travessão. Se vocês falarem numa prova de concurso público, lá vou eu de novo, o silício é a base da construção de microchips, é um excelente semicondutor que ele é extraído obtido a partir da areia. Mas se você pegar areia e colocar para construir um semicondutor, não vai dar nada. Há um processo químico que retira várias partículas e vários outros componentes, há uma transformação para que você consiga obter da areia o silício. Daí, afirmar que silício e areia são a mesma coisa não é verdade. O que eu estou afirmando aqui é que o silício é obtido em abundância na natureza, porque nós conseguimos areia muito facilmente. E através de um processo químico é obtido o silício da areia. Tudo bem? Não esqueçam isso e não confundam e não vão afirmar por aí que o professor Wagner falou que microchips são feitos de areia. Não é isso, hein? Tudo bem? Repetindo mais uma vez pela terceira vez, para que isso fique tatuado na mente de vocês, o silício é obtido através de um procedimento químico da areia. E é utilizado até hoje, embora já existam muitos outros semicondutores superiores, continua sendo utilizado em larga escala até hoje, justamente por essa biodiversidade. Ele é muito abundante na natureza, então é fácil utilizá-lo, né? E fácil extraí-lo. Por isso, a indústria continua utilizando o silício como matéria-prima aí para os seus principais componentes. Perfeito? Mas a gente pode pegar, provavelmente semana que vem a gente ainda fale um pouquinho de processador,
pegar outros materiais utilizados em processadores, tudo bem, gente? Nós temos aí outras, já existem, né? Vários, inclusive a AMD, Intel, IBM, já estão produzindo muita coisa há muito tempo com outros materiais, porém, em larga escala comercial, ainda não, tá? Mas fica aqui somente a informação que vou disponibilizar um vídeo aqui, não agora, até o finalzinho da aula, do processo, né? Da areia ao silício, tudo bem? Da areia ao processador. Se eu esquecer, me cobre, professor, o vídeo, tudo bem? Não me deixe esquecer isso. Então, passado aqui a composição do processador, o que tem, né? Da onde vem essa obtenção do silício e por que ele permanece, digamos assim, ainda liderando, né? Esse mercado na hora da produção de microchips, né? Que nós também já falamos aqui, aonde começa também o processo de miniaturização. Por isso, aquela aula inicial sobre a história e a evolução tecnológica é importante para que a gente entenda alguns momentos que tornaram possível o que nós temos hoje. Tudo bem? Bom, basicamente, nós temos dois fabricantes que lideram esse segmento aí de processadores, né? Intel e AMD, mas não são os únicos, né? Podemos também abordar com mais profundidade a AMD e Intel, eles têm aí um mercado, uma competitividade muito interessante para nós. Quanto mais Intel e a AMD disputarem o mercado, eu acho que é mais salutar para nós, porque não passamos a ter mais alternativa. E, na minha interpretação dos fatos, a AMD nos ajudou muito nesse processo, né? Porque a AMD, nesses últimos 10 anos, ela teve um crescimento exponencial que, de fato, passou a competir com a Intel. Porque ela sempre foi uma alternativa de mercado, um plano B. Mas já vai fazer aí quase uma década que a AMD tomou algumas iniciativas interessantes que, de forma inteligente, a recolocou neste mercado de processadores. A Intel é uma gigante inabalável, incontestável. Tudo que a Intel faz, realmente, não tem como você dizer, olha, não é bom. São muito bons, muito confiáveis, né? Aquela história toda do passado, né, que os processadores AMD superaqueciam, isso é fato. Mas isso nunca foi determinante para a qualidade. Eu, particularmente, posso afirmar em primeira pessoa. O primeiro computador que eu tive na vida, e vocês que são de uma geração mais atual, né, hoje falar em computador é a mesma coisa que falar de uma lâmpada, né? Todo mundo tem em casa. Há 25 anos atrás, 27 anos atrás, terminando a faculdade, né, 27, quase 30 anos atrás, eu me entrego assim de graça na minha idade, né? Eu não tinha computador. Na minha época da faculdade, eu tinha um colega de sala que tinha computador em casa. Nós tínhamos que usar o laboratório da faculdade. Eu fui comprar meu primeiro computador, eu já dava aula na ETEC, foi em 1996, e foi um K62 da AMD. Aquecia, mas, reafirmo, foi o computador que mais durou na minha vida até hoje. Ele funcionava até sem cooler. O suporte de prender a ventoinha, né, que faz toda a parte de dissipação térmica, quebrou, eu não tinha onde prender, eu prendia ele, deixava ele na horizontal para que ele não caísse. E ainda continuou funcionando por muito tempo. Nunca mais tive nenhum equipamento que durasse o mesmo. Ele durou comigo de 96 até 2000, 4 anos assim, sem parar. De lá para cá eu já tive vários, né? Intel, ou enfim, mas nenhum passou dos 4 anos, nenhum bateu. Então, o aquecimento nunca foi determinante. Mas, voltando ao foco aqui da aula, não somente Intel e AMD estão nesse mercado, né? Nós temos a Samsung e temos hoje, né? Aliás, hoje não, há um bom tempo, a Qualcomm, né? Que vem ganhando, digamos assim, relevância no mercado devido não somente ao segmento de dispositivos móveis, que a Qualcomm ela tem aí um know-how interessante, mas também hoje no segmento dos supercomputadores, né? Porque na próxima semana nós vamos falar sobre arquitetura interna de processadores, arquiteturas CISC e RISC, e tem as arquiteturas ARM, que são arquiteturas interessantes porque elas têm um consumo menor de energia. E para supercomputadores que consomem praticamente o equivalente a um bairro de porte médio, economizar
enquanto processa bem, passa a ser determinante. Então, a Qualcomm hoje, ela é, nesse segmento de dispositivos móveis e supercomputadores, né, não somente ela, mas ela ganha um destaque nesse segmento. E não está aqui nessa apresentação, mas vale citar, né, que a gente sempre lembra, né, que o mundo não se resume a uma apresentação, nós temos muito mais, né? Vamos citar aqui algumas empresas chinesas, tá, gente? Que a China, ao estilo mineiro, né, pelas beiradas, ela já tem uma autossuficiência tecnológica significativa, hein? Não sei se vocês acompanham, né, a geopolítica mundial, né, mas nós tivemos aí nos últimos anos do governo Trump norte-americano, né, uma queda de braço tecnológica entre Estados Unidos e China, claro, não apenas tecnológica, mas também econômica. Na minha época de estudante, né, o professor Marcelo também sabe disso, né, as potências disputavam pela questão de armamento nuclear, pela questão da corrida espacial. Nós tivemos um período da história conhecido por Guerra Fria, né, que era uma disputa intelectual e militar estratégica entre Estados Unidos e a antiga União Soviética, que não existe mais, né? Hoje, essa disputa não se resume apenas a questões militares, né? Hoje, nossa questão de liderança mundial está também atrelada ao seu potencial tecnológico. E se hoje nós do Ocidente, né, apontamos o dedo para a China e ficamos, digamos assim, questionando algumas atitudes da China, a gente precisa pensar um pouquinho melhor antes de apontar o dedo para a China, hein? Porque a China saiu de um país extremamente populoso, né? Para quem conhece um pouquinho de história, a China hoje é uma potência tecnológica e econômica, mas se transformou nesses últimos 30 anos. Como? Porque simplesmente é a maior população do planeta, né? Nós temos 7 bilhões de habitantes e 2 bilhões estão na China. Não dá para competir com a mão de obra chinesa e todo mundo sabe disso e convenientemente se aproveitou disso. Vou fazer na China, que sai mais barato, eu tenho uma oferta maior de mão de obra. E aí, né, vem ativista, vem falar um monte de coisa, mas é trabalho semi-escravo. Não, não é trabalho semi-escravo. Onde você tem 2 bilhões de pessoas para atuar, é óbvio que a oferta diminui o preço. É muito. Então é mais barato. Então não tem como competir. Nesses últimos 30 anos, a China produz tudo para todos. Ela polui por todos. E as pessoas ainda reclamam. A China não cumpre o protocolo de Kyoto, a China não respeita protocolos ambientais. Olha, ela está produzindo por ela, por você e por todos. É óbvio que ela vai poluir um pouco mais. A gente precisa ser racional. E nesta queda de braço entre Estados Unidos e China nesses últimos anos, pela questão de liderança tecnológica, eles sofreram algumas represálias, né? A Intel se posicionou não fornecendo mais processadores para os dispositivos chineses. Sabe o que a China falou? Não tem problema. Nós sabemos fazer, porque estamos produzindo para vocês há 30 anos. Então, se por conveniência o Ocidente terceirizou para a China, não reclama, porque eles aprenderam a fazer e estão fazendo muito bem e mais barato. E aí a única desculpa que o Ocidente tem hoje para taxar o produto chinês é falar que não tem qualidade. Tem. Quando você paga por qualidade, vem com qualidade. Quando você importa de baixa qualidade, você recebe má qualidade. E aí, nós temos hoje os fabricantes de processadores chineses com uma capacidade de processamento muito boa, com pouco marketing, diga-se de passagem, mas para quem já utilizou alguns dispositivos chineses de qualidade, não tem do que reclamar, desculpem. São produtos bons, porém, repito, façam essa pesquisa. Sempre que eu falar alguma coisa, confirmem, verifiquem, se deem o benefício da dúvida. Acessem o eBay ou qualquer portal comercial europeu ou norte-americano. Qualquer produto chinês que adentre o mercado americano ou europeu, eles têm que atender padrões altíssimos de qualidade. Não são tão baratos, mas atendem. Dentro da Europa, de um modo geral, né, do grupo europeu, a Inglaterra, o Reino Unido, que embora hoje queira se desunir, né, estão na linha contrária, já não querem mais estar juntos, né, eles exigem um padrão de qualidade além.
e a China também consegue atender. Então, existe essa ideia de que tudo que vem da China é ruim? Não, não é. É quando você compra o ruim, que eles também fornecem, né? Eles falam a língua dos homens e dos anjos. Se você quiser tranqueira, eles te mandam tranqueira. Então, não estou citando aqui na apresentação, mas a China está pegando pesado. Os produtos chineses de qualidade não perdem nada para a Intel e a AMD, porque simplesmente nesses últimos 30 anos eles produziram para todo mundo. Então, eu aprendi a fazer tudo. Não preciso mais de vocês. Pelo contrário, vocês é que precisam de nós, porque vocês não conseguem fazer no mesmo preço. Bom, aceita que dói menos. Nós não desativamos parte da Uzi Minas aqui para importar aço da China? Bom, sai mais barato importar aço da China do que produzir aqui. Não há o que fazer. A nossa salvação, sem desviar do assunto, é o agronegócio, porque é a única coisa que eles não têm lá. Do contrário, tecnologia, e vem aí o 5G para atropelar de vez. Voltando aqui para a parte de processadores. Como funciona esse cidadão internamente, pessoal? Como funciona dentro do processador? Já falei, né? A matéria-prima, o silício obtido da areia. Mas nós vimos nas nossas aulas anteriores, logo nas nossas introduções, um personagem importante que volta e meia a gente relembra, o transistor, né? Que, à medida que foi reduzido de tamanho, foi possível colocar cada vez mais transistores num chip de silício. E aí veio os chamados circuitos integrados. Quanto menor o transistor, mais transistores eu consigo colocar. Um processador atual possui bilhões de transistores. Beleza? E dentro de um processador existe um diagrama de funcionamento, né? Um esquema que chama-se a arquitetura do processador. Que aí é a hora que a coisa começa a mudar um pouquinho. Saímos agora da parte de quem clica e toca na tela e vamos agora olhar os bastidores. Como é que funciona isso aí? Como é que tudo isso é produzido? Como é que a mágica acontece? Nós saímos da esfera de quem usa e vamos olhar agora pela ótica de quem produz. Porque nós não somos usuários de tecnologia, nós somos provedores de tecnologia, ou estamos caminhando para. Se os seus olhos enxergarem a mesma coisa que um usuário, após 1000 horas de curso, não está legal. Eu tenho que olhar e ver muito mais do que todo mundo. Então, vamos olhar por dentro do processador, e não é para ver a matéria-prima, o silício obtido da areia, nem os transistores, mas como é que ele se esquematiza. Como é que a arquitetura dele funciona, né? Vamos lá. Então, aqui eu peguei um bem antigo, tá ok, gente? Um processador antigo para facilitar a visualização, com um esquema bem pequenininho. Aqui eu tenho o processador como um todo, né? Eu tenho a unidade central de processamento, que é isso aqui, né? O seu núcleo. E eu tenho um dispositivo chamado memória cache, que alguns chamam de memória cachê, mas não tem acento e não é francês, é memória cache. Tudo bem? Vamos entender como é que funciona isso aqui. Para poder explicar isso aqui, que eu estou mostrando o processador, um processador antigo, ainda no formato, né, PGA com pinos, né, uma matriz de pinos, daí a sigla PGA, Pin Grid Array, ou seja, uma matriz composta por pinos. Hoje não se usa mais assim, é o LGA, Land Grid Array, uma matriz plana. Eu tenho esse seguinte esquema aqui, deixa eu tirar essa barra do Teams para facilitar. Vou me esforçar bastante para não complicar. Isso aqui é um diagrama de funcionamento de processador. Na verdade, isso não é assunto de curso técnico, mas eu tenho muito respeito por conhecimento. E toda vez que eu me deparo com uma turma de ensino técnico que passa por um processo seletivo, eu sei que aqui estão as melhores cabeças que se inscreveram para esse momento da ET. Então, eu poderia simplesmente oferecer para vocês mais do mesmo. Mas eu procuro dar não mais do mesmo, mas algo diferente. O diferente diferencia.
não é frase de para-choque de caminhão. Ser diferente, conhecer um pouquinho mais, qualifica o profissional bom do profissional muito bom. E depois de tudo que nós falamos aqui sobre não apenas, né, ética, compromisso, responsabilidade, mas temos também essa parte do diferencial técnico. Aonde vai no mercado de trabalho o profissional regular, hein? Que muita gente se satisfaz com R. Alguém procura aí um dentista regular para ir? Alguém procura um Uber com 3 estrelas para poder pegar? Aliás, né? A uberização, o termo utilizado hoje no mundo tecnológico, analítico, né? O que é a uberização? Todo serviço que você faz que tem um controle de sistemas, você avalia. O Uber, por exemplo, com menos de 3 estrelas, o motorista, o condutor, é desligado do quadro de funcionários. Ele não pega mais. Aí voltemos à qualidade. Vivemos isso hoje todos os dias na esfera do consumidor. Não é possível que quando nós atuemos como profissionais, nós esqueçamos disso. Se eu exijo 5 estrelas quando eu sou atendido, pelo amor de Deus, quando eu for atender, eu também tenho que oferecer 5 estrelas. Então, eu não posso me dar por satisfeito de terminar o curso da ETEC com certificado R. Eu tenho que ser, no mínimo, bom, né, gente? Embora, por conveniência formativa, o R passa, né? Mas não serve. Tudo bem? Então, com base naqueles que querem ir um pouco mais, a gente desce um pouquinho e vamos tentar apresentar para vocês como funciona por dentro o processador. Vamos lá. Esse esquema, esse diagrama aqui, ó, mostra como é organizado a arquitetura de um processador. Todo este quadro branco aqui equivale ao meu circuito integrado. Tudo bem? Eu tenho um local chamado ULA, Unidade de Lógica e Aritmética, que todos os cálculos são realizados aqui. Tenho a unidade de controle. O que faz a unidade de controle? Me permitam o pleonasmo, né? Que é a redundância absurda. A unidade de controle, obviamente, faz o controle dos cálculos e de tudo que você envolve em termos de registro na parte de processador. E detalhe, tá, gente? Hoje, quando vocês fazem um programa, né, editam um código, seja em Java, ou C Sharp, ou C++, que geralmente, né, são as chamadas linguagens de alto nível, que você programa usando termos em inglês, vale lembrar que processador, como dispositivo eletrônico, não entende, não interpreta e nem compila inglês. Ele tem de impulso elétrico. E aqui dentro é tudo o que? Chaveamento, como o professor Marcelo já falou aqui, quando comentamos sobre válvulas na primeira geração dos computadores. Que é chavear, ligado, desligado, passa corrente e não passa corrente. Aqui é a mesma coisa. Então, todos os dados e instruções, o que são dados e o que são instruções? Para que eu possa, nesse momento aqui, voltando à nossa abordagem inicial, estar com o Teams aberto, Google Chrome, Windows, usando o meu mouse, mandando sinal de áudio, vídeo pela rede, acessando um protocolo de internet, o IP, todos esses processos geram dados e solicitam instruções para o processador, que precisa ter um controle efetivo sobre isso, que tem um local onde tudo isso é logicamente calculado, porque eu tenho uns e zeros passando o tempo todo, e eu tenho que estar registrando isso em algum lugar, porque eu tenho que retornar um valor. Tudo isso aqui resume-se unicamente para quem está de fora, usando o computador ou um celular, ao que acontece com uma calculadora. O que acontece com uma calculadora? Você informa números, dados, você escolhe a operação que você quer realizar e ela te retorna um valor. E aí, de novo, por favor, abram aspas aí no chat para deixar bem claro, tá? É uma analogia. É muito mais complexo do que um processador, tudo bem? Do que uma calculadora. Mas, simbolicamente,
Eu tenho, na teoria clássica da computação, a entrada de dados, o processamento desses dados e o retorno, que é o mesmo que acontece em uma calculadora. E esse pensamento, chama-se essa arquitetura de funcionamento, foi criado por aquele cidadão que nós apresentamos para vocês também nas primeiras aulas contando a história. Eu falei para vocês de Alan Turing, que foi determinante, inclusive, para a parte criptográfica, né, durante a Segunda Guerra, e falei também de um matemático húngaro chamado John von Neumann, que era um matemático que pensou num esquema lógico para melhorar o processo de resolução das suas equações matemáticas. A ideia não era criar um processador lá atrás, mas a maneira como John von Neumann, que era um matemático, por isso que computação ou as ciências da computação estão na cadeira da matemática. Eu preciso ser matemático para entender computação? Não, não precisa. Porém, se você tem boa, digamos assim, uma intimidade melhor com a matemática, estamos, acreditem, gostem ou não, numa ciência matemática. Não inventamos isso, é assim. Aceita. Esse conceito criado por John von Neumann, dentro da arquitetura von Neumann, permanece até hoje. É a única que existe? Não, existem outras. Porque a arquitetura de von Neumann tem um probleminha, são os gargalos, né? É onde você, quando você tem um fluxo de dados muito grande passando pelo mesmo lugar. E qual é esse lugar que dá o gargalo? São os barramentos, por onde a comunicação entre as partes ocorre. Tudo bem? Mas preciso até ajeitar esse slide aqui, porque ficou muito baixa esta imagem aqui. Depois eu arrumo no intervalo antes de publicar para vocês. Lembrando que este fundo branco inteiro aqui, ó, o primeiro, não inteiro, né? Só esse primeiro quadro aqui, onde eu estou passando o mouse, ó, aqui é o processador. Dentro do processador eu tenho a unidade de aritmética e lógica, a unidade de controle, e aqui aparece mais um integrante importantíssimo nessa história, chamado cache, que é a memória cache. E aqui fora, num outro quadradinho, num outro bloco desse diagrama, né, eu tenho a memória principal. E por aqui vem o quê? Ó? Dados e instruções. Tudo aquilo. Quais são esses dados e instruções? O que nós estamos fazendo agora. Para que isso ocorra, lembrando de novo, Windows está funcionando aqui na minha máquina, Google Chrome, Microsoft Teams, tudo isso gera processos que demandam instruções e que precisam estar executando o tempo todo aqui. E utilizando quem? A memória, aqui fora, ó. Aqui é o processador, nesse quadro primeiro aqui, e aqui eu tenho a memória principal aqui fora, tudo bem? Que eles trocam informações o tempo todo para que tudo isso que nós estamos fazendo agora realmente se efetive. E numa velocidade muito grande, numa frequência muito grande. O que é a frequência? É a quantidade de vezes que você executa algo. Por exemplo, com que frequência você visita seus avós? Uma vez por semana, 2 vezes na semana, 3 vezes por semana? Essa é a sua frequência. Quantas vezes você vai lá? Qual é a minha frequência da memória? Ou seja, qual é o tempo que a memória precisa para alocar e disponibilizar um recurso. Essa sequência repetitiva tem um tempo, e é a frequência da memória. O processador também tem uma frequência para poder executar essas instruções, porque ele não vai executar todas de uma vez, mas ele alterna de uma para outra. E isso numa escala de milhões de ciclos de instruções por segundo. Isso aqui são milhões de instruções passando por segundo. Aí é a frequência de clock de processador, chama-se frequência de clock, porque clock, traduzindo de forma literal, é relógio. E relógio, a pessoa, né, o pesquisador que inventou o termo clock, utilizou por quê? Porque o relógio é o nosso objeto através do qual nós acompanhamos a passagem do tempo. Então, chama-se frequência de clock.
Então, à medida que à medida, né, a frequência em que o processador precisa repetir esse trabalho insistentemente para poder executar todas as instruções que nós pedimos, que não é apenas uma, executar o Windows, executar o Teams, executar o Google Chrome, gerenciar o meu mouse que está em movimento agora, o meu áudio, a minha imagem, tudo isso são milhares de instruções sendo executadas o tempo todo, numa frequência absurda, porque a gente não percebe, não para. E hoje, um processador comum, como nós temos em casa, aí com no mínimo 3, 4 núcleos, digamos assim, né, que nós já vamos falar sobre núcleo, eles têm bilhões de transistores que executam aí ciclos de instruções também, dependendo da frequência do seu processador, geralmente também em bilhões de ciclos de instruções por segundo. E como é que eu sei disso? Como é que eu sei isso, professor? Vamos lá. O seu processador, se o seu processador tem aí 2.3 GHz de frequência, o 2.3 GHz, aproximadamente, ele tem aí a possibilidade de executar 2 bilhões de ciclos de instruções por segundo. Se fosse em megahertz, seria 1 milhão de ciclos de instruções por segundo. Nós, na computação para desktop, computadores pessoais, ainda não atingimos o terahertz. Mas os supercomputadores já estão passando disso há muito tempo. Supercomputadores possuem na sua configuração, muitos deles, mais do que 1 milhão de processadores, fazendo tudo isso aos milhares, com consumo de energia assustador. É muito forte, muito forte. Por isso fazem o que fazem. E por isso consomem o quanto consomem. E aí nós temos um desafio também, né? Um gargalo energético. Porque estamos, né, não somente Brasil, mas o mundo hoje tem dificuldades de fornecer energia para abastecer esta demanda tão crescente, porque o volume de dados processados hoje é alarmante. As chamadas cidades inteligentes, as smart cities, que estão totalmente conectadas, mobilidade, órgãos governamentais, população, Tóquio, alguns pontos da China, Nova York, são cidades que algumas regiões são 100% inteligentes, tudo interconectado, gerando dados e processando dados o tempo todo numa frequência absurda. Isso consome uma energia assustadora. E há uma contramão, né? Porque nós não estamos gerando energia para tudo isso. Quem é que hoje tem a capacidade de gerar energia limpa para abastecer isso em algum momento? Nesse momento, quem está na frente disso, de novo, dona China, né? O seu acelerador de partículas foi o primeiro a ficar pronto. A França está liderando com um grupo dos europeus e está terminando por aí. Mas a China já tem o seu acelerador de partículas, que eles chamam de sol artificial. Mas para construir o sol artificial, já Professor, caramba. Diga. acho que eu vi isso ontem, né? Eu fiquei assim, meu Deus, eu nem sabia disso. E detalhe, né, gente? Isso já não começou a ser construído ontem. Isso está sendo construído há quase 5 anos, né? Por quê? Porque isso chama-se projeto, projeção. À medida que a tecnologia vai avançando, à medida que nós vamos demandando tecnologia, ou seja, vamos utilizando tecnologia, ela demanda energia. Então, o que acontece, né? Da mesma maneira que quando nós falamos aqui, semana passada, sobre placa-mãe AT e placa-mãe ATX, que houve uma evolução tecnológica onde o aproveitamento energético foi evoluído, né? Foi melhorado, aperfeiçoado, e em contrapartida, todos os outros dispositivos que foram surgindo, eles vieram com mais capacidade e exigindo mais consumo de energia. Uma placa de vídeo gamer hoje, não vou dizer de baixa potência, porque aí não é assim, né? Mas uma placa de vídeo média, não precisa ser de alta performance, você já não alimenta com uma fonte de alimentação comum, você já precisa de um consumo de uma fonte de alimentação muito maior e
Quem joga não joga por 1 hora, joga muito tempo. A mineração de dados hoje, a mineração de bitcoins, as fazendas de mineração, o que é fazenda de mineração? São clusters, né, com 200, 300 computadores processando bitcoins 24 horas por dia sem parar. E aí, de vez em quando, né, alguns amigos falam, ô Wagner, eu estou disposto a montar uma máquina com uma configuração legal e quero investir na mineração de moedas virtuais, de criptomoedas. O que você acha? Eu falo, olha, cara, nesse momento difícil, porque não dá para competir com quem está nisso de forma corporativa, né? E quem que lidera isso hoje? Mineração de bitcoins? China. As maiores fazendas de Sim, isso que eu mineração ia de... falar. O professor de STIC, ele estava conversando com a gente esses tempos atrás sobre isso. Aí tudo que fala é a China, 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 China. E assim, Nathalie, que está falando? Isso? Isso. Então, e quando eu falo sobre isso, gente, eu não falo de forma negativa sobre a China, de forma alguma. Repito, isso foi um processo natural. E de vez em quando eu ouço de alguns colegas até com um ponto de vista muito interessante sobre o mundo, e aqui estamos de novo conectando sala de aula com o mundo, isso é muito importante aqui, né? Continuamos em processadores, mas conectando a nossa realidade com o mundo. As pessoas falam como se a China tivesse um plano demoníaco para dominar o planeta. Não, não tem, gente. Repito, nós decidimos, por conveniência, há 30 anos atrás, há 3 décadas atrás, terceirizar a mão de obra do mundo para a China. Por quê? Porque era mais barato. Então, isso deu a eles know-how. Eles aprenderam a fazer tudo muito bem e barato. Investiram em tecnologia, capacitaram sua população, e repito, 1/3 da população do mundo está na China. É o país mais populoso do planeta. Depois vem a Índia, e a Índia não consegue produzir igual a China. E é fácil entender isso, gente. E quando todo mundo fala que é mão de obra semi-escrava, não, não é. Preste atenção como é que os chineses que estão estabelecidos no Brasil sobrevivem e trabalham. Eles não param, são formiguinhas. Aqui na cidade, em Praia Grande, o professor Marcelo, acho que já deve ter visto isso, os feriados aqui que não tem nada aberto, as lojas de artigos chineses ficam abertas às vezes até 8 horas da noite, eles não param, é da cultura deles. E às vezes a gente aponta o dedo e fala, está errado, não, é deles, eles são assim, por isso estão liderando tudo. Os caras não param, eles não têm feriado. China não tem happy hour, os caras trabalham o tempo todo. Isso é verdade, Wagner. E tenham como uma opção aprender outro idioma. E coloque o mandarim nesse quesito aí. A gente ainda vai precisar aprender mandarim. Olha o que eu estou falando. Exatamente, viu, Marcelo? É que assim, né, o chinês também domina, além de uma boa... Não todos, né, mas o inglês também está muito na China, mas o mandarim hoje realmente... Inclusive, olha, a gente tem muita coisa para acrescentar nesse contexto aqui e a gente tem tempo para isso, né? Mas acaba coincidindo, porque eu estava falando sobre isso semana aqui na ETEC de Praia Grande. Canal Futura, não sei, acho que vocês conhecem o Canal Futura, tem alguns documentários sobre tecnologia fabulosos, inclusive tem um sobre cidades inteligentes que eu estava trazendo ontem para a aula de sistemas de informação aqui em Praia Grande, onde a nossa aula foi uma síntese sobre o filme, para simplesmente pontuar essas questões de fornecimento de energia, sustentabilidade e essa concorrência, porque querendo ou não, vai chegar um determinado momento, não apenas na questão de fornecimento de energia, porque nós estamos chegando também num gargalo energético, não dá mais para alimentar tudo isso. Minerar Bitcoin gasta muito. Um leilão virtual, que foi feito recentemente, agora, acho que no final do ano passado, teve um artista francês, um designer digital, que fez um leilão virtual que, em praticamente 2 minutos, a parte de autenticação criptográfica para validar aquela operação consumiu em 2 minutos o equivalente a 2 meses de energia elétrica. E detalhe, gente, quantas pessoas fazem isso no mundo hoje? Quase ninguém. Imagina se 10% da população começar a fazer uso disso. O mundo para, não dá para fornecer energia para isso. Quantas pessoas hoje mineram, fazem mineração de bitcoins? Menos de 2% da população do mundo faz isso. Se 10%, 20% resolver fazer também, nós não temos condições de alimentar tudo isso de energia. E mais do que isso, nós temos um outro lado, né? Boa parte dos fabricantes de veículo no mundo estão apostando em veículos elétricos, porque o combustível mineral
tem impacto ambiental. Não está batendo a informação. O petróleo no valor que está, a energia elétrica como está, se você comprou um carro elétrico e tem que parar para abastecer hoje, o que está mais caro e o que está mais barato? Não está fazendo muito sentido. Da mesma forma que a placa ATX, que foi criada, a tecnologia ATX, para ser mais inteligente no uso da energia, também não adianta, porque você tem hoje dispositivos, por exemplo, um processador com vários núcleos e uma GPU de alta performance ligado o dia inteiro, arrebenta. Então, a gente também precisa parar e refletir sobre para onde vai essa questão da tecnologia. E isso é um assunto que a gente pode trazer para um outro momento, né, Marcelo? Que eu acho que são coisas que agregam aqui para o nosso assunto, porque não estamos isolados do mundo, né? Recentemente, conversando com um amigo meu que trabalha numa empresa de transporte coletivo em São Paulo, ele é engenheiro e mexe com isso lá. Já vai fazer mais de 5 anos que a Prefeitura de São Paulo tem um projeto já em andamento. Não me recordo agora o percentual da frota de transporte coletivo de São Paulo que precisa ser elétrico, justamente para atender o quê? As normas ambientais do mundo e os protocolos, as convenções ecológicas mundiais. O projeto existe, é positivo, mas como a gente conversa e como ele conversou com o secretário de Transporte de São Paulo, né, que as empresas de transporte coletivo, ele é engenheiro de uma empresa de transporte coletivo em Guarulhos. Olha, a ideia é muito boa, só tem um detalhe, como? Como é que você consegue hoje migrar, né, por exemplo, um percentual do transporte coletivo de São Paulo para ser abastecido de eletricidade, sem que você transforme e também crie estações de fornecimento de energia para essas empresas de transporte. E a ideia da prefeitura, segundo o que ele me apresentou, é essa. Mas ele falou, mas São Paulo, você vai desapropriar? Não tem aonde construir mais nada em São Paulo. Então, assim, são projetos muito bons, com ideias muito bacanas, mas na hora da implementação disso, você tem um checkmate aí. Como fazer isso? São Paulo não tem para onde crescer mais. São Paulo, a densidade, e não é só São Paulo, isso é mundo, tá, gente? Tóquio, Nova York, citando de novo, você tem uma concentração de pessoas muito grande num espaço territorial pequeno. E aí você tem trânsito, você tem... praticamente fica muito difícil colocar isso em prática, mas está aí. E eu prometo, né, a gente vai combinar aqui, professor Marcelo, que mesmo até o final do semestre a gente traz esses assuntos aqui, porque isso, vivemos tecnologia, né? Mas está meio complicado esse cenário. A logística não sinaliza para um desfecho assim que faça muito sentido, né? Porque tudo está culminando para um gargalo energético também e uma dependência única e exclusiva de alguns setores, né? Essas potências que hoje estão à frente de tudo isso vão praticamente ditar as regras do mundo nos próximos 10 anos. E aí, como vovó dizia, e vovô também dizia, quem puder mais, infelizmente, chorará menos, viu? Chorará menos. E a gente vai ter um dilema interessante aqui nos próximos 4, 5 anos, que vai ser posicionar, né? Porque nós já temos uma questão difícil aí pela frente, né? Quem estiver com 5G chinês estará complicado com os norte-americanos. E quem estiver com 5G norte-americano e tiver algum plano comercial com a China também estará complicado, que vai perder muito acordo comercial. Então, voltando aqui para processadores, isso fica para uma outra aula. O mundo passa por um abalo sísmico, né? Economicamente, tecnologicamente. Então, diante de tudo isso, a pandemia e a continuidade é mais uma variável nessa equação complicadíssima. Não estará fácil esses próximos 10 anos, viu? Não será fácil. Mas vamos lá. Processador, eu tenho a unidade aritmética e lógica, a unidade de controle e esse cidadão aqui, ó, que muita gente já ouviu falar, mas não sabe o que é a memória cache. Qual a diferença da memória cache para a memória principal aqui do computador? Primeiro, memória cache fica dentro do processador. Voltando aqui, ó, essa imagem, aqui está a memória cache dentro do processador. Eu não tenho que percorrer uma trilha, um barramento externo do processador para ir buscar, ó, a instrução ou o dado lá na memória RAM, porque ela já está aqui dentro. E isso confere o quê? Otimização. Torna-se muito mais rápido a comunicação entre
o núcleo do processador e a memória cache é direta, porque a memória cache já está no processador. Diferente da memória principal, que está na placa-mãe. E aqui eu tenho o barramento para fazer a comunicação entre o processador e a memória que está aqui fora na placa-mãe. E isso tem um tempo, porque é uma frequência entre o processador e a memória. O processador hoje opera numa frequência muito maior do que a memória. Então, ele vendo aqui buscar o dado e a instrução na memória, o que ele faz? Ele traz para a memória cache, e aquilo que ele utiliza com mais frequência no momento da instrução que ele estiver executando, ele mantém na memória cache. As instruções que, enquanto não terminar o ciclo de instrução de instruções, permita aqui, me perdoem o erro de concordância, enquanto não concluir um ciclo de instrução, ele não busca outro dado na memória. Os dados que ele está utilizando para um ciclo de instruções ficam na memória cache, e ele não precisa vir buscar aqui fora. E esse processamento se dá muito mais rápido, muito mais rápido. E quanto mais memória cache o processador possui, mais capacidade ele também possui. Porém, que fique claro, quanto mais memória cache no processador, mais caro é o processador. A tecnologia nesse tipo de memória é uma tecnologia mais cara, mas implementa muita capacidade ao processador. Então, detalhe, memória RAM é aqui fora na placa-mãe, independente de ser DDR3, DDR4 ou DDR5 que está chegando aí, ela passa a ser mais lenta, por quê? Porque ele tem que vir aqui fora. Essas setinhas aqui equivalem ao barramento. O que é o barramento? São as vias de comunicação entre os componentes. Porém, a memória cache, repetindo pela terceira vez, está dentro do processador. Eu não tenho que percorrer o caminho, já está aqui. Terminou esse ciclo de instrução, ou melhor, perdoe-me de novo, de instruções, porque mais do que uma, né? Concordância verbal, pelo amor de Deus, professor Pasquale, eu ouvi isso, ele chora, grita. Terminou o ciclo de instruções, venho aqui na memória RAM, pego o que eu preciso, e aí é que vem o detalhe. Quanto mais memória cache eu tenho, mais instruções e dados eu consigo trazer da memória... Consigo trazer da memória RAM e deixar na memória cache. Tudo bem? Então, para quem já tinha ouvido falar de memória cache e não sabia o quão determinante ela era para o desempenho do processador, espero ter contribuído para isso hoje. Tudo bem? Professor, toda memória cache é igual? Não. Intel, AMD, Qualcomm, Samsung, na sua arquitetura pode diferenciar uma coisa ou outra, mas o conceito, de um modo geral, tirando alguma particularidade tecnológica, porque tem, basicamente é o mesmo. Tudo bem? O importante é quando você for escolher um processador, né, claro, dentro do seu poder de compra, observe aqui quanto que vem de memória cache L1, porque eu tenho níveis de memória cache. A L1 é a mais rápida de todas. Eu tenho a cache L1, L2 e L3. À medida que aquelas instruções não estão sendo utilizadas na mesma frequência, ele passa para outra. À medida que não vai utilizando menos ainda, ele passa para L3. A L3, a memória cache L3 é mais lenta, mas ela ainda é mais rápida que a memória RAM. Por quê? E por que ela é mais rápida? Repito, gente, porque ele não precisa sair para buscar, já está junto aqui, ó, olha aqui, ó, faz parte. Tudo bem? Tá tudo no mesmo lugar. Aqui é uma memória cache pequenininha, de 256 KB. Isso aqui é coisa de 20 anos atrás, tudo bem, gente? Eu peguei essa imagem aqui porque eu queria pegar uma atual, mas não achei. Então, acho que aqui simboliza bem o que eu estou dizendo. Pergunta, consegui explicar o que é memória cache para vocês? Deu para entender? O que é dentro do processador e como é que ele funciona? Como é que funciona essa mágica do processamento? Que aqui dentro... E detalhe também, gente. Se amanhã ou depois vocês forem fazer um curso de ciências da computação ou de engenharia da computação,
ou engenharia de hardware, detalhe, isso que eu estou falando para vocês aqui, isso aqui é quase um semestre, viu? Um semestre. Eu dei uma resumida, claro, para conseguir fazer sentido para vocês. Isso aqui é um conceito extremamente profundo, porque cada um desses componentes aqui é um bimestre inteiro estudando. Porque aqui vai entrar num conceito que o professor Marcelo domina, portas lógicas. O professor Marcelo tem portas lógicas no DNA, conhece eletrônica. E aonde é que isso entra fora daqui? Vamos lá, rapidinho, para a gente terminar esse primeiro bloco aqui. Eu deixei separado aqui, ó. Não, essa imagem que eu separei não está tão boa. Aqui, essa tá boa. Para finalizar esse assunto aqui, e aí eu já passo aqui para o Marcelo, que isso aqui é com o Marcelo, só que a imagem também não está 100%. Mas vamos lá, só para... Nós mostramos aqui, vamos ver se eu melhoro essa imagem aqui. Aqui está. Eu mostrei para vocês como funciona internamente um processador. Né? Comentamos sobre a divisão interna, né? Unidade aritmética e lógica, unidade de controle, memória cache, e os registradores, e os seus barramentos que fazem a comunicação. Isso no processador. Aqui eu tenho o soquete, e aqui em cima vem o processador, já falamos isso semana passada. Mas olha aqui, ó, em vermelho, eu tenho uma demarcação em vermelho aqui, ó, que está mostrando o circuito eletrônico que alimenta de tensão aqui, ó, o processador. Esse circuito chama-se circuito V-Core. Aqui eu tenho uma tensão de entrada, que é 12 volts, que ela é toda, digamos assim, vamos lá, eu não sou um especialista na parte de eletrônica, mas o básico a gente tem uma ideia, né? Esses componentes aqui, capacitores, MOSFETs, que o professor Marcelo tem muito mais propriedade para falar, eles normalizam, equalizam toda essa tensão que está aqui, porque tem que alimentar com muita precisão o processador. Quando algum componente aqui deixa de funcionar como deveria, ele acaba destoando a nossa orquestra, entre aspas. E aí começam a surgir problemas, e muitas vezes o computador para. As pessoas às vezes acham que o processador queimou, muitas vezes, se não tiver um conhecimento ou, né, um profissional que saiba fazer isso, muitas vezes condena o processador, e o problema está no circuito que faz a alimentação do processador. E isso aqui também entra naquilo que nós estávamos comentando agora. A maioria dos técnicos hoje, né, para ser bem direto, simplesmente deu problema aqui e joga fora. Está errado jogar fora? Não, não está errado. Mas percebo, em algumas aulas que a gente já ministrou nos semestres anteriores, que geralmente alguém pergunta, professor, mas não dá para reparar? Detalhe, reparar essa parte eletrônica com componentes de baixo custo, que são os capacitores e MOSFETs, quando você tem conhecimento e instrumento, é completamente diferente de fazer um reparo num chipset com BGA, que requer alta tecnologia. Aqui você precisa basicamente de conhecimento e uma estação de solda simples, um ferro de solda e conhecimento para saber qual é o componente que está fora, não está funcionando direito, e substituir por um da forma correta. O detalhe aí é conhecimento, é saber identificar. E aí a gente precisa conhecer a base, o fundamento de eletrônica. E aí entra nosso colega professor Marcelo. Professor Marcelo, o que o senhor fala desses carinhas aqui, dos capacitores, dos MOSFETs, só para dar um spoiler aqui para a galera para a semana que vem? Então, são componentes muito importantes, né? Igual você havia comentado, Wagner comentou, eles fazem parte aqui do nosso circuito, para fazer, eles fazem, é o nosso circuito regulador de tensão, porque vários componentes, vários circuitos aqui, eles são alimentados por tensões diferentes, né? Então, eu tenho a tensão da minha fonte, que é geralmente 12, 20 volts, então ela rebaixa, e eu tenho nos circuitos várias tensões. O do processador tem uma tensão específica para ele, e eu preciso, como é um dos componentes mais importantes aqui da minha placa-mãe, essa tensão ela precisa estar estabilizada. Então, eu tenho um circuito aqui, no qual
eu tenho conectado capacitores, né, que é um componente que se opõe à variação de tensão. Eu tenho MOSFET, eu tenho que vai fazer a regulagem de fluxo de corrente, né? Então vai auxiliar a manter a tensão aqui, ela sempre no nível de alimentação do meu processador. Ele não pode ter uma tensão a mais, porque senão ele queima, ou uma falha desse tipo assim. E esses circuitos aqui, os capacitores, acabam servindo também de proteção. O capacitor, gente, é um componente muito, muito, muito útil, né? É um dos componentes assim mais antigos e ainda mais utilizados. E simples, né? Porque o capacitor, eu vou até falar na aula que vem, se vocês souberem como que é feito um capacitor, vocês vão dar risada. E é extremamente simples trocar um capacitor. O capacitor, igual o professor Wagner mencionou, vale a pena trocar. Não tem. Só precisa ter conhecimento mesmo. Ele tem uma polaridade, respeitando a polaridade, e um ferro de solda, simplesmente. Muitas vezes, a falta de conhecimento, você acaba condenando um processador simplesmente devido a um capacitor danificado, queimado ou aberto. Então, é bem legal essa parte, entender os circuitos. É útil e, com certeza, é algo mais, sim. Perfeito, Marcelo. Então, pessoal, olha, já ficou aqui o spoiler. Semana que vem, a gente vai dar uma descida ainda mais, porque hoje eu entrei na parte interna do processador, dando um diferencial para vocês, né? Porque eu sempre gosto de ir um pouquinho além, porque eu acho que é uma forma até de valorizar a presença de vocês aqui. E por ter aqui também a participação em semestre do professor Marcelo, que tem uma grande propriedade para falar, a gente vai aproveitar a semana que vem para abordar com um pouco mais de profundidade esses personagens aqui. E isso, acreditem, vai dar à formação de vocês uma base de conhecimento muito diferente de várias turmas por aqui que passaram, gente. Nós, quando temos a oportunidade de conectar esse tipo de coisa, né, do tipo, poxa, estou aqui com o professor Marcelo, que tem esta propriedade para falar, embora isso não faça parte do conteúdo desse semestre, é um acréscimo no conhecimento de vocês. Então, valorizem. Semana que vem a gente vai aproveitar para dar uma apanhada um pouquinho mais a fundo nisso aqui. Lógico, e também é importante deixar claro, porque, assim, nós temos que chamar a expectativa, mas ser realista, né? É uma apresentação que vai dar para vocês uma base de conhecimento diferente. E caso vocês realmente queiram se aprofundar, aí precisa se especializar. Conhecer um pouco mais é uma coisa e se aprofundar é outra. Tudo bem? Gente, sobre o contexto desse primeiro bloco aqui, o funcionamento interno do processador, alguma dúvida sobre unidade aritmética e lógica, sobre memória cache? Tudo bem até aqui? Deixa eu voltar aí com vocês. Pra gente... ainda não sei muito que são rastreadores. Sobre? Rastreadores? Isso. O rastreador, desculpa, não. Tem a unidade de processamento lógico, a unidade de o cachê, a memória e também tem um quarto. Os registradores? Registradores, perdão. Me fugiu o nome. Vou te voltar lá na imagem rapidinho aqui para a gente só localizar lá de novo aqui, que eu estava aqui. Não. Peraí. Aqui. Os registradores. Vamos lá. Tudo isso que acontece enquanto estamos, de novo, né, executando várias instruções ao mesmo tempo, como agora, né, e nós exemplificamos isso ao longo da aula, esse processo, né, por onde passam dados e instruções, precisam usar registradores. Esses registradores, dentro do processador, eles são utilizados justamente para fazer o registro do que está acontecendo. E aqui eu tenho os barramentos de dados, de instruções, e ainda está faltando até um terceiro aqui, que é o de controle. Tá aqui, ó. Controle. A unidade de controle, juntamente com os registros, vai registrar e controlar tudo o que está acontecendo. Fazendo uma analogia muito simples, vamos lá. Você entra com 2 números numa calculadora. Escolhe o operador que vai ser
utilizado para o cálculo, seja uma multiplicação, uma divisão, uma subtração, você utiliza apenas aquela memória da própria calculadora, que também é volátil, né? E registra isso em alguma coisa, porque dali também tem um mini registrador. Quando você usa um micro-ondas, para você poder escolher as instruções no painel do micro-ondas, ali tem um microprocessamento embarcado. Aquilo precisa ser registrado em algum lugar. Eu estou buscando dados da memória, eu estou fazendo um cálculo sobre isso, né? Porque você está ali selecionando ou pipoca, ou descongelar, ou, enfim, aquecer. E existem, dentro de um processador, os registradores, que são utilizados para registro do que está acontecendo. E mais uma informação que não está aqui, pessoal, eu preciso acrescentar para vocês, tinha me esquecido, eu peguei uma simbologia clássica aqui, porém, nós temos um outro detalhe, tá? Os processadores hoje não têm um único núcleo, tá? São vários, são os multicore. Então, tudo isso que eu falei aqui repete para vários núcleos. Um processador com 4 núcleos tem 4 vezes tudo isso aqui. Memória cache não, é a mesma. Mas são 4 núcleos, 4, 5, 6, depende do processador que você tiver, e a quantidade de núcleos disponíveis. Então, você multiplica tudo isso, né? Porque você tem ainda vários núcleos, que é a tecnologia multicore, que nós vamos falar isso com vocês em outro momento, porque o segundo bloco agora será de atividade. E além da tecnologia, né, de multinúcleos, né, que foi desenvolvida para melhorar o desempenho de processadores, nós temos hoje outras tecnologias que acrescentam o potencial ao processador, que é a tecnologia dos multithreads. Uma thread, ou um thread, digamos assim, porque é em inglês, né, seriam as vias de execução de tarefa, onde eu posso ter 4 núcleos e 4 threads que simulam 8 núcleos e barateia a linha de produção. Ou seja, uma via de execução, uma thread, ela cria um núcleo virtual. Então, hoje é muito comum eu comprar, por exemplo, o meu processador aqui é um Ryzen 7 com 4 núcleos e 4 threads. Ou seja, ele tem 4 núcleos físicos. O que é o núcleo? É o centro do processador, onde fica tudo isso aqui. No meu processador, e cada um de vocês aí deve ter, inclusive nos celulares também, todos os celulares têm multicores, né? São mais do que um núcleo. Mas tanto a Intel quanto a AMD já estão há alguns anos trabalhando com núcleos físicos e as chamadas vias de execução que criam núcleos virtuais. Então, você tem praticamente dobrado. E quando você dobra, obviamente, tudo isso aqui potencializa ainda mais. Porém, a memória cache não dobra, tá ok, gente? Os vários núcleos vão utilizar a mesma quantidade de memória cache. Perfeito? E os registradores são utilizados para o registro do que está acontecendo aqui. E tudo isso aqui é substituído o tempo todo, porque pela frequência, eu estou executando em cada passagem, né? O que é a frequência? Como eu disse, é a quantidade de vezes que você executa um processo. E aí, né, usando um termo popular, abram aspas aí no chat, né? Porque quando eu digo para abrir aspas, é para vocês não esquecerem que isso aqui é apenas uma analogia. Lembrando aquela frase muito popular, é muita areia para o meu caminhão, e aí eu tenho que dar várias viagens? É isso que a frequência do processador significa. Quando eu tenho uma quantidade, uma instrução ou uma quantidade de instruções muito grande para ser executada, não que o processador não possa executar de uma única vez, ele pode, mas a via de comunicação, os barramentos, não suportam um volume de tráfego tão grande. Então, eu tenho que fazer várias viagens, ir e vir, e cada vez levar uma quantidade de dados. E aqui também, para ilustrar isso, agora eu tenho que achar essa imagem que eu deixei salvo, né? Que obrigado pela pergunta que me fez voltar no assunto que eu tinha deixado uma imagem aqui, gente, para ilustrar para vocês, rapidinho, para senão a aula vai ter Professor, oi. Essa limitação aí, né? O gargalo de bom, eu esqueci o nome dele, mas Lei de Moore? Não, o gargalo dele mesmo. O gargalo, ele é mais físico do que, no caso, a gente passar pelos dados, né? Seria um gargalo físico dado pela limitação física do que os dados conseguem transitar ali naquele meio físico, é isso? Basicamente isso, ó.
eu peguei essa imagem aqui justamente para ilustrar isso, né? Então, o que é o chamado gargalo computacional, né? Ou o gargalo de Moore, né? A lei de Moore, né? Criada por Gordon Moore, que já explicamos aqui que não é uma lei, foi um incentivo, né? Na linha de produção, que os processadores da Intel, Gordon Moore, cofundador da Intel, determinou que os seus processadores a cada 18 meses ou 2 anos deveriam dobrar. E a matemática era simples, eu dobro a quantidade de transistores e, obviamente, eu dobro a capacidade de processamento, verdadeiro. Porém, eu tenho a comunicação entre processador, memória, dispositivos internos. E aí eu tenho isso aqui, ó, dados, isso aqui, ó, o chamado Baroneck, né? Ou seja, é o gargalo criado pela arquitetura von Neumann, onde eu tenho um barramento que faz a comunicação, eu tenho um volume de dados extremamente grande para ser processado e que foi processado, seja por uma GPU, uma unidade gráfica, ou uma unidade de processamento convencional, a CPU, mas eu tenho um barramento, que é a via de comunicação entre as partes, que não suporta que todos os dados passem ao mesmo tempo. Então, eu tenho que fazer várias passagens. E aí eu tenho a chamada frequência de clock interna do processador e tenho externa, né? Porque eu também tenho a frequência de memória. Eu não consigo colocar na memória tudo que eu tenho de uma única vez. Tem horas que eu preciso reescrever a memória várias vezes. Quanto mais memória RAM, mais eu consigo colocar programas, dados na memória. Mas quando a memória RAM não comporta, há uma troca entre memória RAM e HD. Por exemplo, eu tenho aqui vários programas abertos. Se a minha memória não aguenta, não suporta, ela tem uma latência, fica lenta, e ela passa a utilizar parte do meu HD como se fosse a memória RAM, porque ela vai buscar lá no HD e traz. Isso tem uma latência ainda maior. Por quê? Porque simplesmente ela não consegue colocar tudo de uma única vez. E a comunicação entre as partes, né, ocorre pelo barramento. E aqui, por esta imagem, eu não sei se vocês estão enxergando aqui direitinho da forma como está, eu tenho um volume de dados numa quantidade grande, mas que o barramento, e lembrando, né, gente, o barramento hoje de comunicação interna dos componentes, nós estamos operando hoje na escala de 64 bits, gente. O processador está na escala do gigahertz, bilhões de instruções por segundo. A memória está aí, não bilhões, mas milhões. As nossas memórias têm frequência de megahertz, são milhões também de instruções por segundo. Mas, pasmem, prestem atenção, o barramento interno da placa-mãe é ainda em 64 bits. Agora, uma placa de vídeo, né, uma placa gráfica, dentro dela tem um barramento específico dela. Opa, que já tem algumas aí de 256 bits, que está longe, por isso que são tão rápidas. Mas isso fica para uma outra hora, quando nós formos falar da parte de vídeo. Mas aqui, ó, dentro do barramento do processamento e saiu do processador e vai para a placa-mãe, memória, HD, esse tipo de coisa, olha aqui como é que funciona. Eu tenho os dados simbolizados aqui por esses círculos e eu tenho um filete menor, que seria a mesma coisa que uma avenida em horário de pico. Tem um congestionamento porque todo mundo não consegue passar ao mesmo tempo. Esse é o chamado gargalo. O gargalo de Moore, né, que na verdade, na teoria clássica da computação, isso é chamado de gargalo de Neumann, né, de von Neumann, ou bottleneck, que é um termo usado aí pela arquitetura von Neumann, que foi aquele matemático que criou esse formato computacional de entrada de dados, processamento e saída. Tudo bem? Deu para esclarecer? Perfeito, professor. Muito obrigado. Opa, por nada. Mais alguma pergunta? Acho que o Felipe está com a mão levantada aqui. Nosso horário já passou do intervalo, mas depois a gente compensa estendendo um pouco mais aqui, porque depois nós vamos deixar vocês aqui fazendo uma tarefa, né? Mas, Professor, pois não. a diferença entre esse gargalo de Moore e o gargalo de Von, como é que chama? Von? Neumann. Isso, Neumann. Qual que é a diferença entre esses dois gargalos aí, essas duas É a limitações? mesma coisa. Eles a se mesma referem coisa. à mesma coisa, porque assim, é que o gargalo, que, digamos assim, o chamado gargalo de Moore, né? Ele foi uma forma de simplesmente de explicar que a teoria dele de dobrar os processadores, a quantidade de transistores, chegaria em determinado momento que o barramento limitaria. Isso foi o gargalo de Moore. Mas na teoria geral, né?
Não foi ele que criou essa arquitetura. Quem criou ele simplesmente dobrando a quantidade de transistores tinha a ideia de dobrar a capacidade. Porém, pela arquitetura chamada arquitetura von Neumann, onde eu tenho uma única via de comunicação, chega uma hora que você tem um volume de dados muito grande que não passa. Tem que passar por vez. Uma quantidade menor. E aí, na teoria geral, é o gargalo de von Neumann, né? Gargalo de Neumann. Lembrando aqui, ó, só para ilustrar quem foi novamente, ó, John von Neumann. Tá. Ó a imagem aqui da ilustração. CPU, memória principal, unidade de aritmética e lógica, unidade de controle. John von Neumann, um matemático que pensou isso não para processadores, tá, gente? Como disse, para a resolução de cálculos matemáticos lá atrás. Húngaro, naturalizado norte-americano. Então, é o gargalo de Neumann, chamado de bottleneck, que, na teoria de Gordon Moore, também foi chamado por gargalo de Moore, porque não adianta você simplesmente, vamos lá, vai outro exemplo bem simples aqui. Você tem um lava rápido, né? Você coloca uma equipe de 100 pessoas, mas você só tem uma única mangueira. E aí não adianta. O máximo que você pode fazer é o seguinte, enquanto um está encerando, o outro está aspirando, mas lavar ao mesmo tempo você não consegue. Então, você tem que criar o quê? Uma fila. Então, professor, a solução por gargalo, tanto de Newman, né? Eu chamo ele de Newman, não sei porquê. Mas o Newman e o Moore, né? É que a pronúncia aí, a pronúncia é o de menos, mas vamos lá. Na pronúncia, em húngaro, o EU é OI. É OI? Em alemão também, é Neumann. Eu sabia disso. Eu lia como se fosse Newman, né? Mas tá valendo, não tem problema. O importante é você guardar aqui. A pronúncia é o de menos. A solução seria aumentar a taxa de comunicação, né? De passagem desses dados de um lugar para o outro. Sim, você ter aí digamos assim, uma melhora, né? Digamos assim, um barramento de dados que permite uma passagem maior e outras arquiteturas, né? Porque a arquitetura von Neumann não é a única. Nós temos um outro tipo de arquitetura chamada arquitetura de Harvard, onde você tem o chamado paralelismo, mas isso encarece a linha de produção dos dispositivos. Alguns supercomputadores trabalham com paralelismo. Então, aí você tem várias vias de comunicação, como se você tivesse várias, por exemplo, várias avenidas para passar. Você vai duplicando, que nem a Imigrantes não duplicou e nós não temos uma quantidade maior de veículos passando, porém, a quantidade de moradores aumentou tanto de turistas que chega uma hora que também congestiona a Imigrantes. Vai chegar um determinado momento que a gente vai precisar aumentar as faixas da Imigrantes. Então, a vida imita a arte e vice-versa. O mesmo que acontece no nosso mundo real, à medida que as cidades vão ficando mais populosas, por mais que a tecnologia evolua, ela não consegue dar vazão a tanta coisa, né? E a gente vai correndo para tentar equacionar de alguma maneira. E aí vão surgindo outros meios, né? Que, por exemplo, potencializar o chipset foi uma maneira. Utilizar GPUs para processar dados e também liberar o processador é outro, porque aí a GPU vai usar outra via. Eu tenho um gargalo entre GPU e CPU, mas eu posso distribuir por outro lado. Então, são alternativas que vão fazendo com que, tudo bem, você tem uma única, tendo uma via só, você pode distribuir para outros lugares. E assim a gente vai, melhor, né? Nós não, né? A tecnologia atual, né? O desenvolvimento das novas arquiteturas vão trabalhando nessa linha. E temos um outro detalhe, né, gente? A quantidade, os elétrons aí, eles também poderiam ser substituídos, né? Nós temos, eu vou parar por aqui, senão vou tomar até 10 horas aqui. Mas podemos falar sobre isso, sobre outras tecnologias, mas tem uma outra linha computacional, né, que não é novidade, já está à nossa disposição há muitos anos, né, que vocês conhecem, que é a fibra ótica. A fibra ótica, ela serve de base hoje para a chamada computação ótica, ou também conhecida por computação fotônica. Ao invés de trafegar elétrons, trafega-se fótons. Então, você passa a ter uma quantidade muito maior de transmissão, ou seja, deixaria de existir barramento, como nós temos hoje, e seriam simplesmente a transmissão de dados por luz. Já existe.
É a chamada computação ótica. Muito mais, não vou dizer que é promissora, né? Porque ela já é real, e muito mais tangível a médio e curto prazo do que a quântica. A quântica também já existe, mas, está muito longe da nossa realidade, gente, muito longe. Agora, a computação ótica, também conhecida por fotônica, do grego phos, luz, ao invés de enviar elétrons, é sinal de luz. Numa velocidade maior, não aquece, porém, tudo que nós temos hoje mudaria, seria diferente. Ao invés de ser zeros e uns, você manda luz. Já existe, e tem alguns vídeos para falar sobre isso também, mas isso fica para um outro momento, apenas que são alternativas para diminuir e para melhorar a questão do gargalo. Porque você pode enviar mais dados simultaneamente de forma mais rápida. Tudo bem? Beleza, professor. Valeu. Beleza. Turma, desculpa o horário aqui, a gente passou um pouquinho no intervalo. Liberar vocês. Professor Marcelo, alguma consideração final? Fique à vontade, hein? Não, Wagner, tá ótimo. Perfeito. Bom. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos dar um intervalo aí para a galera. Daqui a uns 15, 20 minutinhos vocês voltam. A gente libera vocês aqui, que a gente vai deixar uma tarefa já para a gente estar disponibilizando para os nossos conselhos futuros aí, gente. Tudo bem? Beleza, professor. Tranquilo. Então, tá joia. Tudo bem, Marcelo? Fechou, Wagner. Então, beleza. Pessoal, daqui a 15 minutos estamos de volta aí. Para Tá liberar joia. vocês com a tarefa aí. Até já. Um abraço. Parando aqui a gravação.